Olá pessoal, hoje temos aqui connosco novamente a Diana, que nos vai ajudar ou nos vai facilitar esta viagem à América do Sul fora, ao sabor do vento. Basicamente temos aqui o seu livro que a sua irmã muito querida lhe fez. E então nós vamos apanhar uma página ou outra à sorte e a Diana vai discorrer sobre aquilo que mais lhe ocorrer. Fiquem por aí. Eu sei que tu não curtes repetir cenas, mas é assim, em minha defesa, eu abri esta página à sorte. Ok. E eu por acaso sei o que é. E não tem muito a ver com viagem, é mais um preâmbulo. E não tens de alongar muito tempo. Certo, por algo, sim. Então, isso foi, eu decidi fazer esta viagem e agarrei em todas as coisas que eu tinha em casa que não precisava e pratiquei o desapego. Fui para a Feira da Ladra, comprei uma licença, custou-me 4€, tive 10 horas na Feira da Ladra, chamei os meus amigos todos para irem lá, eles foram lá, era a minha despedida, em vez de fazer tipo um jantar, despedida ou assim, era a minha despedida. Malta, se quiserem dizer adeus, venham à Feira da Ladra, comprem-me qualquer coisa, deem-me um beijinho. E pronto, e eu fiz 350€, que foi exatamente o preço do bilhete de ida Lisboa-Buenos Aires. Alright. Então, para a nossa primeira ronda, será isto aqui? Se for algo que tu acerca do qual já falaste no episódio anterior. Sim, mas esse sítio, olha, isso é na Colômbia, isso é no Val Cocora, que é em Salento, e é o sítio onde tem as palmeiras mais altas do mundo. Foram 5 horas num trekking até lá. Eu fiz muito trekking na América do Sul, principalmente nos últimos 4 meses. Eu cheguei com gêmeos assim, agora entretanto já foram à vida deles. Mas esse sítio foi lindo. Foram assim tipo 4 ou 5 horas de caminho, ou mais. Mais. E eu comecei a fazer essa viagem de direta. Portanto, eu fiz uma viagem noturna de autocarro. E apanhar um autocarro, o autocarro não veio, já eram 2 da manhã, estava parada na estrada à espera do autocarro, disseram-me que esse autocarro já não passava, era um horário antigo que eu tinha visto. Depois entrei num autocarro que me deixou tipo, às 4 da manhã numa outra paragem, e tinha que apanhar outro e outro, portanto foi a noite toda de autocarro em autocarro, e cheguei às 7 da manhã ao hostel, aí nesse sítio em Val Cocora. Cheguei às 7 da manhã e eles estavam a dizer, olha, estamos a preparar agora um trekking, vamos sair agora às 7h30, queres vir? E eu podre, não tinha dormido nada, estava super cansada. Mas eu pensei, bora, tipo, eu vim cá para ver as palmeiras, eles vão sair agora, é um sinal. Porque depois isto, quando viajas sozinho, acontecem muito estas coincidências que eu aceitava sempre como são sinais, eu vou seguir. E então larguei a mochila, tipo, beber água, comer qualquer coisa rápida e fui com o pessoal. Então foram 5 ou 6 horas até chegar ao topo e encontrar estas palmeiras gigantes, e era assim uma vista maravilhosa. E depois acho que há uma fotografia aí mais à frente onde se vê melhor as palmeiras. Essas fotografias são do trekking, exato, e estas são as palmeiras. E depois ali aquela fotografia no cantinho onde se vê muito verde, depois desci tudo a rebolar, qual criança louca. Sério? Porque entretanto a minha sanidade tinha ido à vida. E ficaste um bocado com o cérebro em esquelho. Sim, foi tão bom, foi muito libertador também. Sabes que, pá, aqui nestas já se vê um bocadinho alguma beleza destas palmeiras, mas na outra estava a pensar, nesta caminhar não sei quantas horas para ver isto. São os paus, não é? Oh, pá. Olha, eu estou ali embaixo, portanto consegues ver a minha dimensão da palmeira, estás a ver? Eu estou ali embaixo, onde está precisamente a tapar o teu dedo neste momento. São palmeiras, são lindas. Não, mas é... e aí diz a altitude a que estamos, vê lá se consegues ler. A amarelo, ou não apanha? Não diz. Pronto, diz, era muito alto. Lá a montanha, qualquer cena. Ok. Cuba, já falámos de Cuba, passamos. Olha, isto por acaso, se vocês tiverem curiosidade de ver, eu tenho um vídeo. Eu quando estava a viajar, eu andava sempre a arranjar formas de não voltar para Portugal. Coisa que os meus pais não gostaram muito. E então, quando estava na Colômbia, isto é na Colômbia, em Santa Marta, em Tayrona, lá para o norte, numa aldeia muito pequenina que se chama Palomino. E em Palomino eu descobri que estava a acontecer, andava sempre à procura de concursos de viagens, tipo aquelas coisas agora não me lembro do nome, mas pronto. Cursos ou concursos? Concursos. Okay. Talvez tenha dito cursos, por exemplo, que chega já. Concursos de viagens? Sim, concorre para teres o melhor emprego do mundo, que andas a viajar, pagam-te para tal, não sei o quê. E encontrei um concurso que era promovido por uma companhia aérea. E tu tinhas que contar uma história de uma viagem, tinhas que ser guia turístico numa cidade, pronto, na tua cidade, e fazer um vídeo de 2 minutos e enviar. E eu descobri isso quando estava em Palomino, que era um sítio para onde eu ia ficar 3 dias, e acabei por ficar mais de uma semana porque adorei o sítio.
E então pensei, olha, não estou na minha cidade, mas vou fazer um vídeo tipo guia turística aqui em Palomino, e concorri. E estava convencida que ia ganhar. O vídeo está na net, se vocês escreverem no YouTube Diana Nicolau Palomino, exatamente como se lê, encontra o vídeo. São 2 minutos. Eu na altura, isso foi na Colômbia, eu estava a viajar com este meu amigo do Uruguai, que eu conheci no Uruguai. Este aqui? Precisamente esse aí. Não, esses são os Cogis, são os indígenas. Aquilo é uma aldeia indígena onde pessoas como nós, turistas e habitantes de Palomino e indígenas, convivem todos juntos. Eles não falam espanhol, falam a língua deles, vestem-se assim, todos de branco, porque os fatos deles são feitos do algodão. Eles vivem vendendo a flor do algodão e esses trajes e o linho e tudo. E por exemplo, essa experiência aí, nessa boia tipo aquapark, foi uma cena incrível, que desci o rio durante 3 horas, lançaram-me num sítio e depois... E tubing? Sim, é tubing, exatamente. Passado 3 horas apanharam-me lá embaixo. Essa sou eu. Aquela cena, não consigo. O Pedro tem um problema porque não consegue reconhecer. Ele acha que estas pessoas nas fotografias não sou eu. Não, eu sei que é provável, mas eu tenho problema com caras mesmo, e aqui realmente não parece. Fiz tubing uma vez no Laos, e há um bocado estávamos a falar sobre histórias que saem de carteira. E essa é uma delas. Porque acabei preso e tudo, e foi uma história que é fortíssima. E quando eu cheguei, contei bué de vezes, porque aquilo vai do. Primeiro contas por desabafo, depois percebes que o pessoal até acha uma piada aquilo, e sei lá, a tua parte mais egocêntrica, ou seja o que for, sente que te dão atenção por tu contares aquilo, então. E depois tu melhoras a história, não acrescentando nada, mas percebendo o que é que funciona. E tu, como atriz, deves saber isso melhor que muita gente. Mas depois acabou por sair de história, por sair de carteira. Isto porque. Qual é. Mas tu contas tudo ainda? Não que eu vá pedir agora para contares alguma das histórias às quais estás mais habituada a contar. Sim, não, eu tenho as histórias, assim, eu acho que as que eu tenho melhor preparadas, não é? Porque depois tu vais preparando as histórias, era isso que estavas a dizer, não acrescentas nada, mas podes enfatizar ali uma cena, ou às vezes já tens vozes para as personagens que entram na tua história, estás a ver? Eu não, mas já vi que tu sim, e falo com muita porque eu adoro contar histórias e tipo, fico horas a contar histórias se for preciso. Eu antes na minha casa, agora já tirei, mas tinha assim as paredes cheias de fotografias, e as pessoas que lá vão dizer: conta esta, e agora conta aquela. E tenho amigos meus com quem eu estou e que estão sempre nessa: conta aquela, assim, mas já contei, já ouviste esta história não sei quantas vezes, mas conta. Pronto, e estás ali 10 minutos a entreter as pessoas com. Mas a cena do contar, tipo, diz, mesmo que não tenha saído de carteira, a cena do. Não é que leva mal, obviamente, que o pessoal, pelo contrário, o pessoal até está interessado em que tu contes uma história, mas a cena do. Sei lá, por exemplo, no outro dia fui ver uma apresentação qualquer. E estava lá alguma malta que já tinha viajado também, não sei quanto. Olha, conta aquela história do Gabão lá daquela moca na tribo. Não percebi nada. Conta aquela história. Desculpa, certeza que é uma história ótima, mas eu gostava só de perceber o título. Conta lá aquela história de alta moca no Gabão com a tribo. Ok. E assim, olha, não me leves a mal. Não é tipo como esteja. Dizes que não às pessoas? Sim, e digo, olha, não. Tu negas o teu público? Mas tipo, cheio de um bocado com alguma vergonha. Porque é tipo, olha, não leves a mal, tipo, não é que eu esteja tipo a armar-me, mas. Não é para ti. Talvez mais tarde, não sei. Tipo. Sério? Sim, porque às vezes tem que sair. Tem que sair. Tipo, olha, conta aquela. E depois assim, volto a dizer, talvez como atriz tu saibas isto melhor que muita gente. Mas se é para contar, queres contar bem. Sim, claro, não, é claro, há uma série de variáveis, não é? Que tu tens que ter em conta. Que tenho 20 minutos tipo, para isto. Estas pessoas estão para isso, ou se calhar estão naquela de ir lá fora beber um copo e ninguém quer ficar aqui a ouvir. Há silêncio suficiente, é horrível, não é? Que narcisistas que nós somos. Peru. Olha, o Peru. O Peru ai, desculpa, Marco, agora dei aqui um grande estaladão para o microfone. O Peru é onde eu tenho assim as histórias também mais fixes, porque eu queria muito ir à Amazónia, mas não queria fazer a Amazónia no Brasil. A floresta amazónica é tão grande que aquilo apanha uma série de países. Então eu entrei na Amazónia, há fotografias aí da Amazónia. Eu queria visitar a Amazónia, mas não tipo em guia e tal. Então fui ter com um indígena na aldeia onde eu estava e disse-lhe: pá, leva-me lá à Amazónia contigo. Olha, leva-me lá. E ele disse que sim, ok. Ele disse: pá, os turistas não costumam fazer isto, mas podemos ir. Ficamos 3 dias e fazemos uma espécie de tipo Bear Grylls em survival mode.
e fomos, tipo, caçámos, pescámos. Que caçaram? Olha, tentámos caçar armadilhos, que é, tipo, é um roedor, assim, uma coisa que tem Eu sei uma qual capa. é. Pronto, eu não sei Aquele como- animal parece que, tipo, imagina, se tu estivesses presente, eu não acredito em Deus, mas vamos usar a palavra de Deus. Se estivesse presente quando Deus estava a desenhar um animal, ele desenhava aquele e tu dizias assim: não, esse não está muito, parece muito artificial, parece muito estranho. É muito cartunesco, não é? Muito desenho animado, sim. Também não sei se isso tem tradução. Mas pescámos, fizemos canas de pesca e pescámos, tipo, a jaquinzinhos. Esse vídeo é um dos vídeos que eu tenho no meu canal do YouTube, no Chin Chin. E esse vídeo está bom. Também só lá tenho 3, mas esse está no muito top bom. 3, Esse está muito bom porque a Amazónia fala por si. Tipo, as histórias da Amazónia falam por si. Esse é um vídeo que eu acho que vale a pena ver, se gostarem de histórias. Acho que sim, não é? Acho que sim, só não estava a ver isto. Isto é Colômbia também, é Palomino ainda. Ainda eu vi a parte da cena do. Ainda é lá em cima, Santa Marta, viagens de cavalo, que por acaso não sou muito fã de fazer assim viagens a cavalo. Medellín, isso é Colômbia também, Medellín. Olha, essa foi outra aventura também que eu meti. Sim, e essas paisagens desse lago, aquilo eu não sei, eram 600 e tal de graus, mas também assim em altitude. E também tenho isso documentado no meu Instagram. Também foi assim outra subida que eu achei: para quê? Para que é que eu meto nisto? Isso eu podia ter ido de ascensor, porquê? Mas depois vale a pena, porque sinto que todos os obstáculos são muito difíceis, não é? Depois a recompensa é sempre tão melhor, sabes? Sempre tão bem quando chegas lá acima, porque neste caso podias ter ido de elevador, tal como na outra história que eu contei em Bogotá, mas sinto que as pessoas saem do elevador, veem a vista, tiram umas fotografias e olham para a vista através do ecrã e vão-se embora. E tu olhas para a cara das pessoas que fizeram aquela subida a pé e está toda a gente muito transpirada, mas muito em êxtase. E então... Se calhar também porque o pessoal quer convencer-se a si próprio que valeu a pena. Tipo, não estão preparados para lidar com todo aquele esforço quando podiam ter ido de elevador. É pá, mas quando tu passas 5 minutos dentro de um elevador ou quando passas 40 ou 1 hora a subir, tu tens de estar constantemente a relembrar-te qual é que é o teu objetivo, porque é que estás naquele esforço. E quando chegas lá acima, mesmo que a vista não seja assim tão boa, é só aquela sensação de tipo, eu consegui chegar cá acima. E a cena, pá, eu há um bocado, ou a semana passada, não me lembro em termos de episódios, quando estava a falar sobre eu e a Graciela termos subido aquele vulcão na Guatemala. Percebo isso, porque realmente se não tivesse, foi muito difícil para os dois, e se calhar se não tivesse sido tão difícil ia ser mais uma cena qualquer, ia ser como tu ligares um ecrã muito realista e tê-lo visto, percebes? Tipo um ecrã, tipo, ou ter posto uns óculos de realidade virtual e tê-lo visto. Portanto, sim, ok. Sim, eu estava mais a picar. por exemplo, quando eu estava no Quénia, não foi nesta viagem, claro, estava a viver no Quénia numa missão de voluntariado, em que fiquei 2 meses, depois voltei outra vez e fiquei mais 2 meses, e partilhava a casa com um egípcio. Nós, na altura, estávamos a viver numa favela, que é uma das maiores favelas da África Oriental, em Nairobi, que é a Kibera, e este rapaz, ele tinha 19 anos, tinha sido a primeira vez que ele tinha saído do país, nunca tinha sequer passado uma noite fora de casa, longe dos pais. Ele era muito, muito obeso, portanto tudo lhe custava, e ele era muito mimado. Ele tinha ido para lá fazer voluntariado naquela favela porque lhe dava créditos para entrar na faculdade, literalmente isto. E então eu lembro-me que eu estava sempre a insistir com ele nos tempos livres para fazermos coisas. Eu e a outra rapariga portuguesa que também estava comigo, que eu conheci lá na favela, que também chegou depois de mim. E insistimos com ele: bora fazer isto, olha, amanhã temos o dia livre, vamos até à cidade a visitar não sei o que, não sei o que mais. E a resposta dele é hilariante, é mesmo a mentalidade de quem não gosta de viajar e quem não quer, e quem está ali com o objetivo que é ter créditos para a faculdade. Tanto que ele acabou por ir embora mais cedo, não se aguentou lá. E ele dizia: não, mas porquê que vocês vão, se podem perfeitamente ver a vista no Google Earth? Yeah. Tipo, no Street Map e não sei o quê. Assim... E pronto, mas... Tenho um sentimento ambivalente com isso, porque por um lado eu admiro esse tipo de honestidade, porque, eu gosto muito de viajar, tu claramente também gostas muito de viajar, mas não achas que tipo, também está um bocado em voga, tipo, é cool? Uhum. Sim, eu percebo, por exemplo, os meus pais são de uma geração em que não é como a nossa, nós já nascemos numa geração low cost, em que é fácil viajar, não é? E tu já nasces a pensar que tipo, se calhar vais fazer o secundário naquele país e depois podes fazer Erasmus, é tudo muito fácil. E os meus pais não, os meus pais são pessoas que
ai, pá, custa-lhes viajar para quê? Pá, se eu estou aqui tão bem, não é? Eu tenho aqui coisas. Eles viajam e temos feito viagens juntos, assim, em família, que tem sido fixe. Tipo, agora já aos 30 anos, viajar com os meus pais tem sido bom porque dou-lhes outra perspectiva diferente. Mas tem que ser sempre uma viagem programada e com calma e a pensar em tudo, porque é sempre aquela coisa. Epá, isto também temos lá, montes também temos lá, e comida, pá, estava melhor com um bacalhau da tua mãe, ou também para aqui isto, venho para aqui fazer isto, estava tão bem em casa, não é? Eu percebo, eu não julgo, não é? São gerações diferentes, e mesmo pessoas da minha geração que eu conheço, muitas que não gostam de viajar. Há aqui um colaborador do meu colégio, não sei se chama Chico, que eu só tive com ele pai uma vez. Vamos dizer que é Horácio. Horácio. O Horácio. Não, porque não fazia nada mal, portanto. Pá, eles na altura estavam a trabalhar no documentário, não sei se era da Índia ou se da Guatemala, aqui em que o Marco e o Unas foram. E estavam a falar assim, e o gajo disse: não, pá, não curto muito viajar. E eu achei isso refrescante. Tipo, a pessoa dizer: porque uma pessoa não ceder a essa cena do não, tem que gostar porque toda a gente gosta. Sim, sim. Também sim, me lembro sim. de um tio meu, aqui pá, há 8 anos, um primo meu casou-se no Algarve. E o meu tio vive em Valdecâmara. E ele tipo, e a esposa pronto, a noiva do meu primo era algarvia. E o meu tio, mas o casamento é no Algarve. Eu estava lá quando ele se apercebeu o casamento era no Algarve. Oh, puta que pariu, foda-se. Eu achei aquilo tão jumento, tão bonito. Tipo, o Algarve é já ali. Mas tipo, tipo, não estava muito agradado com a cena. E quando tu viajas é que percebes, quando viajas para países muito grandes, é que percebes tipo, a noção de distância que nós temos das coisas, não é? Que a nós custa, por exemplo, eu tipo, ver um espetáculo em Cascais, aí eu tipo, fazer 40 minutos na autoestrada, não sei se me apetece. E quando estás lá fora, isto é daqui a quanto tempo? São 5 horas de viagem até chegar. Ok. Lá fora estás disposto a muito mais coisas, não é? Até porque falas com as pessoas dizem: vive pertíssimo da praia. Eu encontrei pessoas assim: vive pertíssimo da praia no Brasil, tipo, são só 7 horas. Como assim? Eu tenho a praia há 7 minutos e às vezes não vou porque é longe. Mas muda muito a tua noção. Essa foi, eu contei na semana passada a história do vulcão que subi, o vulcão Cotopaxi no Equador, e isso foi a descida. Essa foi a minha cara, e já tínhamos chegado, não chegámos ao pico porque estava completamente coberto de neve. Para chegar ao pico era preciso equipamento de escalada e nós não tínhamos. Então ficámos tipo, na base do pico, quase 5.000 metros, talvez um pouco mais, não sei bem. E essa é a minha cara, tipo, a tal superação, felicidade. És tu? Estou a brincar. E depois a descida fiz de bicicleta. Mas que eles têm lá, alugam bicicletas lá em cima? Sim, eu tinha decidido antes que queria alugar uma bicicleta para fazer a descida, e então fui com o grupo, bicicleta em cima da carrinha, e éramos um grupo aí de 8 pessoas, e quem decidiu fazer de bicicleta eram 4 rapazes e eu. E depois, na altura, quando começámos a descer, houve um que desistiu, houve outro que caiu, e eu ali forte na minha bicicleta, shit. Sabe, talvez correndo o risco de colocar eu fiquei mesmo impressionado com isto. Talvez correndo o risco de colocar uma pergunta que já te perguntaram muitas vezes. Pedro, vamos esquecer isso. Podes perguntar Diana, o que quiseres. Desculpa, mas eu fico marcado, sabes? Até agora estás a ir bem, até agora estás a ir muito bem. Até se calhar melhor não perguntar o que eu vou perguntar. Não, Estou a brincar. Eu nessa minha última viagem, nessa minha última grande viagem na América Central, eu dei por mim assolado por um sentimento que não me habita muitas vezes. Tipo, o que é isto aqui? É estranho. E era tipo, só. E é um sentimento que é melhor que nenhum. Eu acho que estou nesta vida entre várias coisas, uma delas é para sentir. Talvez repudi um ou outro sentimento, tipo culpa, porque culpa quer dizer que fizeste merda. E é um sentimento assim, me carcome por dentro, e ódio também, acho que não dá jeito nenhum. Mas tipo, a solidão, por exemplo, acaba por ser tão bem-vindo, ainda que não tão frequentemente, acaba por ser tão bem-vindo como qualquer outro. E dei para mim a sentir isso esporadicamente e apetecia-me estar lá, queria continuar, mas ao mesmo tempo parece que carregava uma mochila um bocadinho mais pesada do que aquela que eu tinha planeado carregar, pelo menos durante um momento ou outro. Só correto no... Sim, sabes que eu antes de começar a viajar sozinha, eu não sabia isto até depois de descobrir o contrário, mas eu não gostava muito de estar sozinha. Eu dizia que sim, gostava de estar sozinha, mas depois, fazendo uma análise em retrospectiva, eu estava sempre a tentar rodear-me de pessoas e a fazer coisas e atividades e ia a todo lado, porque acho que era isso, eu não sabia muito bem estar sozinha. E quando começas a viajar sozinho, é melhor que te aguentes sozinho, porque vais estar sozinho, só contigo, durante muito tempo. E comecei a apreciar mesmo a minha companhia. Tanto que,
quando viajas sozinho é difícil às vezes estar sozinho, porque como estás sozinho estás mais predisposto a fazer amizades, não é? Que as pessoas te abordem, ou fazer planos com alguém. E eu às vezes sentia dificuldade em estar sozinha. Era tipo, eu quero mesmo estar sozinha neste momento. Mas houve alguns momentos que eu senti isso, mas esse sentimento foi diminuindo à medida que eu fui aprendendo a lidar com isso e a apreciar mesmo a minha companhia. Há uma altura que eu estou no Brasil. Olha, esta história é nova, nunca a contei. Estava no Brasil, pá, e uma das coisas mais difíceis para mim eu tenho uma alergia muito, muito severa ao ar-condicionado, que é uma coisa péssima de viajar no verão e viajar para sítios muito quentes. Eu fico sem voz com ar-condicionado. Já fiz imensos testes, exames, ninguém consegue perceber o que é que se passa. Basicamente, as minhas cordas vocais, com a diferença, não é a diferença de temperatura, mas é a umidade, a diferença de umidade, elas secam tanto que incham para se protegerem. E como incham, deixam de poder vibrar e eu perco a voz. Portanto, eu não passo a fase da rouquidão, eu perco a voz. Tipo, em espaços de minutos. A fase sexy não a tens? Não tenho. Quem me dera. Não. Mas eu trabalho muito com a voz, é o meu ganha-pão. Portanto, é uma coisa que é assim um sentimento muito, muito aterrorizante ficar sem voz para mim. E acontece... Tem acontecido menos agora porque eu tenho-me cuidado mais, mas acontece-me 2 vezes por ano. E o resultado é, ou eu fico caladinha durante 4 dias, ou quando tenho mesmo que trabalhar e ter voz, por exemplo, se estiver a fazer um espetáculo, não é? Teatro, não posso dizer ao público, olha, desculpem, mas é que eu hoje estou sem voz, portanto agarrem os seus bilhetes e vão para casa. Não, o resultado é tipo, vou ao hospital e cortisona, penicilina e a voz volta. Mas isso é muito agressivo. Então eu quando viajo eu tenho imensos cuidados, principalmente em viagens grandes, tipo, de avião e de autocarro, em que o ar-condicionado está sempre no máximo, então eu pareço um talibã a viajar toda enrolada. E não é que eu tenha frio, às vezes até tenho calor e o ar-condicionado sabe-me bem, mas é para evitar respirar aquele ar. O que dá imenso jeito quando viajo de avião, porque viajo com uma máscara, comecei a perceber que as pessoas... Viajas com máscara? Sim, viajo com máscara, para não respirar tanto, para conseguir diminuir um bocadinho o ar que eu respiro, a diferença de umidade. E as pessoas que se sentam ao meu lado no avião, assim, que ficam um bocado naquela, acham que eu tenho uma doença contagiante, então vão-se embora e eu acabo por ficar com os lugares todos para mim. O que é ótimo, vou começar a fazer isso aqui, no 58, da Carris. Não sei se o pessoal eu acho que eles, mais do que pensar que tinhas uma doença contagiosa, iam achar que eras uma pessoa um bocado esquisita. Sim, tudo bem. I can deal with that, no problem. Mas, por exemplo, no Brasil, eu fiquei sem voz quando estava a viajar sozinha. Pá, e ficar sem voz, a viajar sozinha é mau, não é? Porque não consegues pedir ajuda, não te consegues desenrascar, queres uma informação, estás tipo, por tua conta, mas num nível muito extremo. E então era muito engraçado, porque as pessoas achavam que eu era muda. E então tinham pena de mim. Então eu entrava, sei lá, num sítio, num restaurante, numa loja, num museu, qualquer coisa, e oi, boa tarde, tudo bem e tal. E eu assim, você não fala, é? E as pessoas começavam a falar assim também. E diziam, eu não falo, eu ouço. Ela ouve, ela não fala, mas ela ouve. Então era super engraçado ver as pessoas com muita pena minha e a tentar comunicar com gestos e a falar alto. São 50 reais! Eu não sei se ela entendeu ou não. 50 reais! Assim, era super divertido. E eu nunca desmanchava, eu nunca dizia que estava afónica. Eu dizia só isto, tipo, esperava para ver a reação das pessoas. Então há uma altura, isto tudo no contexto de querer viajar sozinho ou querer estar sozinho. Eu estava na praia, eu viajava com uns tojos de aguarelas, porque depois quando estás a viajar eu sinto que sou sempre muito mais criativa. Escrevo, pinto, whatever. E então estava a pintar o pôr do sol, estava lá sozinha e tal, começa a ficar um bocado de chalupa quando se viaja sozinha, também acontece isso. E estava o pôr do sol, aquilo estava quase a anoitecer, e veio um rapaz meio bêbado ter comigo, um homem, tipo 40 e tal anos, veio ter comigo, começa a falar comigo e eu faço-lhe este número. Você não fala e tal. E o gajo, pumba, lá passou ao meu lado e começa papapá. Que pena, uma menina tão bonitinha, não fala. Eu, bom, comecei a perceber, isto pode ser perigoso, não é? Porque não falo, não grito. E então pensei, deixa-me lá mudar um bocadinho a minha hostilidade e tentar ser simpática. Comecei a tentar comunicar com ele. O que é que estás a desenhar? Ele muito chato, dizia, você precisa de um lugar para dormir, pode ficar na minha casa e tal, né? E eu tive que escrever, no outro dia eu guardo os cadernos todos de viagens,
No outro dia encontrei esse caderno e é Mas tão não podes engraçado. desmontar, não é? Hã? Não podes desmontar. Não, isso não, às vezes dá muita vontade, mas não posso. E encontrei o caderno e nessa zona do Brasil eu tenho frases assim como: quero um chá com limão, quanto custa um quarto, não posso falar, mas ouço, coisas assim. E tinha esta frase também para este gajo, lembrei-me desta história, que era: Michael, como é que era? Michael, não quero ser indelicada, mas eu prefiro mesmo estar sozinha, não leva mal. E eu mostrei-lhe a frase e ele: não, beleza, tudo bem, você pode ficar aqui e tal. Pronto, assim, e eu passado 2 dias depois voltei a encontrá-lo e ele veio falar comigo e eu já falava. Ai. Mas agora não posso falar, não é? Yeah. Porque ele, tudo bem, lembra de mim, a gente se encontrou na praia. E eu já estava com o pessoal que tinha conhecido. Eles, o que aconteceu? Eu tive que lhes contar a história. Pronto, e foi uma risada. E também aconteceu com o dono do hostel onde eu ficava. Eu pedi um quarto, quando cheguei para pedir um quarto eu não falava, e quando me fui embora, passado 3 dias, já tinha alguma voz. Então no final, para pagar, lá falei um bocadinho e disse: obrigado. E ele, moça, você voltou a falar! Milagre! Se lembra-me uma vez quando era puto, tinha um amigo meu, que também é filho de amigos dos meus pais. Ele naquela altura estava a usar boletas. E eu, tinha pai 11 anos, e eu também estava assim a usar as boletas. Ele depois estava a experimentar. E depois eu estava a subir escadas e houve tipo um casal mais velho que me ajudou. E tipo, eu aceitei. Claro, e senão depois és ali mau. já não posso desmontar, tenho que ir até ao fim. E depois tipo. É um dilema moral, não Mas eu é? não vou ficar aqui, não vou ficar de momentos o resto do dia. E acabei por desmontar e eles. Eu não sei se eu não estou a criar uma memória ou não, mas a memória antiga de o rosto da desilusão. De tu fizeste-me crer que eras um. Um aleijadinho e afinal vai afinal- saber e estás bem. Na dúvida é manter. Já passamos. Essa é Cuba, sim, essa é Cuba. Já falámos de Cuba. Vamos ver o que é que nós ainda não falámos. Tan, tan, tanan. E o próximo destino Quanto que pago Pedro está? on the road vai Isto escolher é- Epá, isso é Equador. Acho eu. É capaz de ser. Sim, acho que sim, Equador. Equador Queres para ver? mim foi o país das atividades radicais. E num só dia eu fiz rafting, fiz tubing, fiz escalada, fiz uma série de coisas nesse parque radical com esse grupo malta que nós juntámos no Fizeste hostel. esta cena toda hippie de andar a caminhar numa corda. Não, isso não me aguentei 50 quê? Segundos. Meio segundo para Ok. a fotografia. 50 segundos. Não, isso era uma cena que havia no hostel e que eu estava só a fazer para me armarem esperta. Não me aguento nisso, não tenho muito equilíbrio. Mas o rafting, nesse dia eu achava que ia morrer. O rafting é tão perigoso como se vê, tipo National Geographic. Ainda por cima, o tipo que nos ia guiar, ele era militar e então ele tratava-nos como se nós fôssemos soldados e dizia tipo: vocês lutem pela vossa vida, remem como se a vossa vida dependesse disso. E estávamos já há meia hora, tivemos umas aulas, não é? A descer os rápidos, assim, uma coisa super perigosa, no Rio Amazonas. E nisto, passado meia hora de termos começado, o gajo dizia assim: ei tu, pequenita, vai para a frente do barco, larga o remo. E então, eu não sei se há aí uma fotografia ou não em que eu estou à frente do barco. Sim, acho que é eu essa. basicamente sentei-me na frente do barco, sim, e agarrava-me às cordas e voava. Há aí uma fotografia em que ele está a voar, está literalmente a voar. Por causa da velocidade e dos Ele o bumps barco ou ele todos. alguém? Está ali Ele o guia, o nosso ali alguém guia. no ar, sim. Sim. E foi assim assustador. Uma injeção de adrenalina. E isso foi a primeira atividade da manhã. E então foi tipo o dia todo. Foram para aí 4 ou 5 coisas. Há aí umas quantas que eu queria mesmo morrer. Eu não sou nada cagunfas nessas coisas de experimentar cenas novas, tipo parapente, saltar de aviões. Já fiz muita coisa que muita gente não faz. Mas aí nesse dia eu temi pela minha vida. Porque me aconteceu uma cena, é outra história inédita. Ai. Como é que se chama quando fazes aquelas travessias naquelas pontes aéreas? Tem um nome, agora não me lembro. E era uma travessia que tinha. Entre as árvores. Sim. Neste caso, não era entre as árvores, era entre uma rocha e outra e num canyon. Quê? Canopy. Canopy. Yeah. Tinha um rio e entre duas rochas eram para aí 100 metros e estávamos a 90 metros do rio. Okay? E então ele explicou-nos, nós tínhamos tipo um arnês de segurança, pões um arnês, andas, tiras um arnês, pões outro arnês, para nunca estares sem arnês, nunca estares sem corda de segurança, não é? E eu comecei a andar, o barulho era muito alto por causa do rio embaixo e eu não conseguia ouvir, eu só via que me estavam a gritar, tipo um guia de um lado e o guia do outro, gritavam e esbracejavam
Eu também tenho esse vídeo no YouTube, eu entrar completamente em pânico porque não estava a perceber o que é que estava a acontecer. E nisto vem o guia, tipo, a saltar, a correr na pontezinha, ter comigo. Eu não estava com o arnês, eu tinha tirado a corda de segurança sem querer. Sim, portanto, eu tive uns bons segundos a 90 metros de altura sem segurança. E o gajo vem a correr e é nessa altura que eu estou a gritar, aparece um vídeo, está no meu canal do YouTube. Pá, eu estava a gritar furiosa de medo. Eu acho que nunca tive tanto medo na vida, porque ele veio a correr e ao mesmo tempo estava-me a dizer: não estás presa, não estás presa, não estás presa. E eu percebi-me e era tipo: eu não quero largar as mãos para pôr o arnês porque posso cair. E ainda por cima, o gajo vinha a correr na minha direção, portanto a ponte estava a fazer assim. Pá, e nisto, aquilo era um circuito, eu estava a meio do circuito. Depois disso eu tinha mais 90 metros de escalada em parede natural, mais não sei o quê, não sei o que mais. Foi muito difícil esse dia, foi muito difícil. Lembro-me que essa noite dormi tão bem. Muito bem. Minha querida, muito obrigado. Pá, foi sem dúvida um conceito não do mais clássico que estamos a falar. É a roleta russa das histórias. Mas gostei muito, Ainda obrigado. bem. Em casa, se quiserem seguir eventuais novas aventuras da Diana, tem o seu canal do YouTube que é Tchim Tchim, Diana Nicolau, YouTube, Instagram, blog. Eu sou um bocado preguiçosa nas redes sociais, mas vou sempre lá pondo qualquer coisinha. Mas estás a fazer um... Sim, estou a editar um vídeo dos Caminhos de Santiago de Compostela que fiz em abril. Está no processo. Está no processo, há de vir em breve. Ok. Quanto a nós, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road no Instagram. Podem comprar os meus livros maravilhosos por apenas 5 euros. Apenas 5 euros, é verdade. Não, podem comprar meus livros em daquili.com ou em vagolivro.pt. Vago. Porque o meu livro vai se chamar Vago, sabes porquê? Porque uma vez estava na Nicarágua e para já eu queria dar um nome um bocado diferente. E um gajo disse-me, ele tinha um bar que era a Choza del Vago. E eu, o que quer dizer Choza del Vago? E ele, é a tua cabana. Porque Choza queria dizer cabana e Vago queria dizer na Nicarágua vagabundo. E eu percebi que estava no sítio certo e então decidi usá-lo como... E os teus livros são só de fotografias ou histórias também? Não, os meus livros são muitas histórias. Diários. E depois tenho uma outra foto que acompanha. Mas pá, a fotografia, se eu puder arriscar a dizer que tenho alguma arte, o júri ainda está a deliberar isso, mas se eu puder arriscar nisso, será a escrita e nunca a fotografia. Ok. Apesar de, acho que passo em sítios tão fixes que posso tirar uma foto de olhos fechados e vai sair algo fixe. Sim. Portanto, não, ainda bem que fizeste essa pergunta. Não, os meus livros não são de fotografia, são sobre essas histórias que nos vão acontecendo. Sempre gostei muito de escrever, sabes? E lembro quando era puto ter que fazer uma composição, assim, uma cena qualquer, para mim nunca era uma tarefa. Ou melhor, era uma tarefa, mas nunca era um peso. E tu escreves quando estás em viagem ou depois quando voltas? Eu escrevo sempre quando estou em viagem. Tipo, idealmente escrevo a cada 3 dias, mas na verdade escrevo a cada 5, a cada semana. E escrevo tudo. Tipo, quando eu chego, mais vale ter a mais do que ter a menos. Eu quando chego, lembro que o meu livro da Ásia acabou por ter cerca de 300 páginas de texto e tinha pai 700. Mas depois mais vale teres a mais e depois cortar, percebes? E deixar ficar tipo um pormenor ou outro fixe, do que ter a menos e depois ter que recorrer à mas é preciso ser super disciplinado. Eu sou muito preguiçosa, por isso ainda bem que eu de vez em quando me convidam para contar histórias, que é para eu ir reavivando a minha memória, porque senão as coisas perdem-se, não é? Se eu não as escrever, que não escrevo muitas delas, tipo, há coisas que há sítios que eu não tenho fotografias, há coisas que me aconteceram que eu sei que daqui a uns anos vou duvidar se aconteceu mesmo ou não. Mas sabes que para mim pessoalmente não é tanto esquecer-me da história em si, porque acho que isso é mais difícil, mas de pequenos pormenores de uma determinada conversa. Sim. Percebes? Porque apesar de. Eu também digo um bocado que os meus livros são um bocado uma desculpa para eu dizer aquilo que me apetece sobre as coisas. Eu posso dizer o que é que eu acho sobre o casamento homossexual ou adoção de gays, ou seja o que for, se eu tiver essa conversa e se eu achar que tenho algo a dizer sobre um determinado tema, nesse caso, por favor, também partilho lá. E às vezes tens conversas que depois até podes não lembrar muito bem, ou pequenos pormenores, da maneira como aquela pessoa estava vestida. Também não vai estar a dar um banho de pormenores ao leitor, mas para a pessoa conseguir visualizar mais aquilo que ela estava a acontecer. Mas este episódio não é sobre mim, portanto vamos nos despedir agora. E obrigado mais uma vez. Nada, obrigada pelo convite. E até para a semana. Para a semana estou cá outra vez. Não estou.